Muito antes de haver luz no universo, existia Knu, o Rei das Trevas, uma entidade primordial que governava o vazio antes da criação. Quando os celestiais, seres semelhantes a deuses, decidiram trazer luz e vida para sua preciosa escuridão, Knu declarou guerra. Ele foi criado do abismo vivo e sombrio, uma essência primordial de escuridão que surgiu do vazio cósmico primordial, o qual existia antes e entre as iterações do multiverso. Para combater esses invasores celestiais, Nu criou armas a partir desse abismo, fundindo seu próprio poder com ódio puro para enfrentar esses deuses do espaço. Devido aos seus experimentos e criações, ele ficou conhecido como o Deus dos Simbiontes. Embora ele próprio seja uma entidade completamente diferente de suas criações, que existem em várias formas e quantidades, cada uma delas tem seu papel nessa história. Neste vídeo, mergulharemos nas diferentes espécies desses simbiontes e sua evolução. Vamos começar. Tudo começou com All Black, formado a partir do próprio ódio de Knu e da escuridão viva. Esse foi o primeiro proto-simbionte capaz de absorver a essência de deuses imortais. Ele tinha uma vida própria, movido por uma fome incessante de destruição e morte. Ao contrário dos simbiontes modernos que formam laços com seus hospedeiros, o All Black era uma arma com um único propósito: matar e devorar. Ele se ligava à alma de seu portador, alimentando-se de sua escuridão e moldando-se aos seus desejos. Seus limites eram desconhecidos, já que no passado ele até se fundiu com o Ego, o planeta vivo, transformando-o no necroplaneta, e também com Galactus, tornando-o carniceiro de mundos. A Necrosword é o primeiro e o mais poderoso dos proto-simbiontes. Em seguida temos Mr. E, um dos primeiros proto-simbiontes, uma entidade antiga, primordial e distinta dos Clintar. Diferente dos simbiontes modernos que mudam de forma e aprimoram as habilidades físicas de seus hospedeiros, Mr. E tinha uma forma mais etérea e espectral. Esse proto-simbionte estava menos preocupado em criar uma parceria e mais em controlar seu hospedeiro como uma marionete. Feito de escuridão viva, Mr. E era capaz de manifestar tentáculos, asas e garras, além de se tornar intangível, o que o diferenciava de outros simbiontes e proto-simbiontes. Ele também podia se fundir às superfícies como uma sombra e gerar ramificações para dominar outros seres e transformá-los em escravos sômbrios que ele controlava. Mr. E era verdadeiramente único. Este proto-simbionte foi criado do abismo vivo, como os outros, e foi gerado no mundo trono dos simbiontes para escravizar o surfista prateado deslocado no tempo e transformá-lo em um soldado para a colmeia simbiótica. Era uma das criações favoritas de Knu, apesar de não ter durado muito. Enquanto os simbiontes são vistos como massas parasitárias, Mr. E ainda era etéreo e sombrio, e a Necrosword era essencialmente uma espada. O Cavaleiro do Vazio se manifestava como uma construção que buscava inspiração nos murais necronômicos de H.R., o designer dos Xenomorphos. No entanto, não se sabe muito sobre ele, além de que ele se fundiu com um surfista prateado, aparecendo como uma versão demoníaca com chifres, e que foi morto pelo feixe psíquico de Ego, um raio de energia. Esses proto-simbiontes foram produzidos em massa e também podem se reproduzir. No início de sua cruzada contra a luz trazida pelos celestiais, Knu descobriu que podia criar monstros semelhantes a dragões a partir do abismo vivo. Esses dragões simbióticos, muito mais poderosos que os simbiontes posteriores, serviam como montarias e armas de destruição em massa, capazes de aniquilar deuses e civilizações inteiras. O abismo vivo podia engolfar planetas ou infectar deuses imortais, convertendo-os em soldados de Knu. Eles se diferenciavam dos simbiontes normais por sua resistência ao fogo e a sons. Esses dragões podiam formar tentáculos, lâminas e espinhos a partir do abismo, assim como os simbiontes. Alguns, como Grendel, estavam diretamente ligados a Knu, o que lhes concedia poderes quase divinos. Em alguns casos, esses dragões simbióticos podiam até cuspir fogo, em contraste com os simbiontes que não toleram fogo. Eles também podiam disparar feixes de energia e expelir torrentes do abismo vivo para infectar aqueles que eram expostos, tornando-os um tipo completamente diferente de proto-simbionte. Entre todos os proto-simbiontes, os Exolon foram criados pouco antes dos Clintar e estão intimamente relacionados a eles.
Eles foram uma das tentativas fracassadas de Knu de criar uma espécie simbiótica mais adaptável. Essas criaturas parasitárias não conseguiam formar um vínculo verdadeiro com seus hospedeiros. Em vez disso, consumiam suas almas e por isso foram descartadas por Knu nas latitudes exóticas do universo. No entanto, um grupo de exploradores Kree se perdeu nessa região do espaço e foi atacado pelos Exolon, que se fundiram a eles e passaram a se alimentar de suas almas imortais. Esse vínculo transformou os Kree em uma facção conhecida como Sem Nome, que, uma vez separados de suas almas, perderam toda a noção de tempo e consciência. Ao contrário dos simbiontes Clintar, os Exolon não tinham noção de comunicação. Eram uma espécie invasiva, movida pela necessidade de se alimentar de toda a força vital. Os simbiontes modernos foram uma evolução posterior nos experimentos sômbrios de Knu. Esses seres podiam se fundir com hospedeiros e formar uma relação mutualística, concedendo aos hospedeiros incríveis habilidades. Com o tempo, eles se tornaram mais independentes da influência de Knu, desenvolvendo moral, emoções e até sociedades complexas. Eles ficaram conhecidos como os Clintar, depois de se rebelarem contra seu criador e aprisioná-lo no centro de um planeta artificial na galáxia de Andrômeda. A partir de então, eles se tornaram uma consciência coletiva que lhes permitiu explorar o universo além do controle de Knu. Ao contrário de seus antecessores proto-simbiontes, os Clintar podem se comunicar com seus hospedeiros e adaptar suas formas para atender às necessidades deles, mas são altamente vulneráveis ao fogo e a sons de certa frequência. No entanto, são a espécie de abismo vivo mais bem-sucedida, espalhando-se pelo multiverso, criando uma colmeia de proporções incompreensíveis e sobrevivendo por 1000 gerações, com Venom sendo a 998A, Carnificina a 999A e Toxina a 1000A, geração de uma mesma linhagem. Os simbiontes evoluídos incluem criaturas como o Praga e o Anti-Venom. O Praga, por exemplo, é um desdobramento monstruoso dos Clintar, capaz de reanimar cadáveres e se vincular a um corpo morto, diferente dos Clintar, que precisam de um hospedeiro vivo. Ele se alimenta da força vital das pessoas e pode se teletransportar. O Anti-Venom, por sua vez, foi criado quando Eddie Brock, sofrendo de câncer, se voluntariou para ser tratado no Centro Feast. Martin Lee, o fundador do Feast e o alter ego do supervilão Senhor Negativo, usou seus poderes para curar Eddie. Durante o processo, a energia de Lee se fundiu com os restos do simbionte Venom ainda presentes no sangue de Eddie, criando uma nova espécie simbiótica chamada Anti-Venom, que possui todas as habilidades de seus predecessores e algumas novas. Anti-Venom pode curar doenças e é imune ao fogo e ao som, além de possuir uma sensibilidade extra semelhante ao sentido aranha. Por fim, temos Dylan Brock, o filho de Eddie Brock, que é algo completamente diferente. Dylan é um híbrido de humano e simbionte, com um códice da mente colmeia simbiótica embutido dentro dele, o que lhe dá habilidades únicas, como a capacidade de controlar e se comunicar com os simbiontes. Com isso, encerramos nosso tópico sobre as diferentes espécies de simbiontes e sua evolução. Se você gostou, assista a outros vídeos e confira nosso canal para mais conteúdo sobre dragões, monstros, xenomorfos e Venom. Não se esqueça de curtir, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!